Shalom. A consciência de que nós não podemos ofender a santidade de Deus deve nos levar pelo caminho da humilhação, do quebrantamento, da rendição. Isso porque, se nós compreendemos a santidade de Deus, pelo menos um pouquinho, e compreendemos a malignidade do nosso pecado, então nós temos também consciência de que nós precisamos urgentemente buscar o perdão, a restauração do nosso relacionamento com Deus. Quando nós olhamos a história de Davi, nós sabemos que Davi era um homem comum, ele era normal, como eu e você. No entanto, Davi, embora fosse um adorador, fosse alguém que buscava o Senhor de coração, Davi, ele pecou de uma forma vergonhosa. Ele adulterou e depois, para encobrir o pecado, ele matou um dos mais leais oficiais do seu exército. Então, quando Davi fez essas coisas, ele tentou camuflar a coisa, como a maioria de nós. Davi parece que deixou a coisa lá no fundo, não fez nada. Ele tentou encobrir o pecado, cometendo outro pecado. E depois pôs embaixo do tapete, fechou a porta daquele quartinho onde a gente deixa as coisas que não quer tratar, e então ficou por isso mesmo. Até que um dia Deus mandou o profeta Natã. Natã, o profeta, chegou e confrontou Davi em relação ao pecado dele. E quando Davi foi confrontado, a sua ficha caiu. Ele percebeu o que tinha feito. Ele percebeu o estado da sua alma. E então ele busca o quebrantamento, a restauração diante de Deus, o perdão de Deus, mediante a rendição pessoal. Lá no Salmo 32, os versos 3 a 5, a gente vê um momento em que Davi registra isso. Veja só o que ele fala. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Uau, que experiência profunda Davi teve. Primeiro, foi uma experiência terrível, porque ele guardou o pecado. E ele diz, quando eu guardei o pecado, quando eu escondi o pecado, quando eu me calei em relação ao pecado e não confessei, é como se eu estivesse sendo esmagado por dentro. É como se eu estivesse debaixo da mão poderosa do Senhor, me esmagando por causa daquilo. A minha vida ficou seca. Você já sentiu a sua vida espiritual seca? Davi estava se sentindo assim. E ele diz, meus ossos se envelheceram e eu gemia todo dia, mas não tratava. Tudo isso ele estava sentindo, mas não tratava. Ele percebia isso e não tratava isso com Deus. No entanto, ele diz aqui, confessei-te o meu pecado. Ou seja, eu desisto de lutar, isso é rendição. Eu parei de lutar. Eu parei de me esconder de Deus. Eu me rendi ao Senhor. E ele diz, o meu pecado não mais ocultei. E eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Davi vai e abre o coração, ele confessa ao Senhor, ele abandona aquele jeito de esconder, de camuflar, de colocar naquele quartinho escondido das coisas que não queremos tratar. Ele abre a porta daquilo, ele tira o tapete e ele vai tratar diante de Deus. E a Bíblia nos diz aqui, ele registra, ele confessou as transgressões ao Senhor e o Senhor perdoou a iniquidade do pecado. Uau, é isso que precisamos, de quebrantamento para termos o mesmo caminho, trilharmos o mesmo caminho de Davi. Não mais deixarmos pecado sem tratar, mas de fato buscarmos Deus com a disposição de entregarmos tudo, de confessarmos o que tem que ser confessado e abrir mão
daquilo que nos afasta de Deus. Isso é quebrantamento. E todos nós precisamos, todos os dias, de rendição e de quebrantamento.